Hello, Eagle! Seja muito bem-vindo ao Eagle Talk. Se você é uma pessoa que me acompanha há mais tempo, sabe que aqui o nosso podcast se chamava EagleCast. Mas agora, em 2025, eu troquei o nome, estou trazendo uma nova vibe aqui para o podcast, mas o objetivo continua o mesmo, que é te ensinar inglês e te trazer formas de facilitar seu desenvolvimento, tanto na parte de mentalidade e principalmente trazendo o inglês como uma chave principal aqui, mas é óbvio que a gente traz muitos conteúdos que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos na vida. Então, eu gosto de trazer o podcast de uma forma que a gente converse, que eu não precise cortar muito, a não ser que seja um barulho ou alguma coisa que vá me interromper. Mas, assim, eu estava sentindo falta de trazer conteúdos assim de uma maneira mais pessoal, algo que fosse legal para a gente conversar. E o tema de hoje, inclusive, é algo que eu conversei com uma das minhas alunas nessa semana que passou. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Eu não sei quando que você vai assistir ou ouvir esse podcast, mas eu tenho certeza que vai fazer mudar a forma que você visualiza o conteúdo que eu vou trazer. E se você não me conhece, eu sou a Jay Souza, sou mentora de inglês há 9 anos e em todas as minhas plataformas você vai me encontrar com o @inglês com a Jay, tanto no Instagram, TikTok e aqui no YouTube. O assunto de hoje é direcionado ao inglês especificamente para pessoas que já tiveram algum contato com a língua inglesa, porque eu vou falar de algo muito específico. Pode ter certeza que se você já estudou inglês antes, você já viu aqueles verbos com ing no final. Por exemplo, study, que é estudar, só que com ing no final, studying. Já viu isso, né? Eu vou te explicar uma coisa muito importante e que pode ser que você não sabia disso. Inclusive, presta bastante atenção que eu quero saber depois qual é o teu ponto de vista depois que eu te ensinar isso. Verbos com ing no final nem sempre dão uma ideia de continuidade na frase. Pois bem, se você já estudou inglês antes, pode ser que essa frase esteja caindo como uma bomba no seu colo. Mas eu vou te explicar como que isso funciona. Na semana passada eu estava conversando com uma das minhas alunas e isso é uma questão que pega muito para ela. Ela fica muito confusa com esse assunto. Mas eu preciso trazer aqui para vocês, porque como foi um boom para ela, pode ser para você também. Então vamos aos fatos. O que é um verbo? Um verbo, de modo geral, é uma ação. Comer, dormir, estudar, etc. Para pessoas que já tiveram contato com a língua inglesa e elas visualizam as letras ing no final desses verbos, como studying, working, eating, né, de comer. Em casos como esse, as pessoas estão muito acostumadas a interpretar como comendo, andando, dormindo. Quando a gente adiciona ing, dá essa ideia de continuidade, é algo que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou falando, I am speaking. Porém, existe um formato na língua inglesa que, mesmo que o verbo receba ing no final, ele não indica continuidade, e sim o verbo no infinitivo, que é o verbo na forma base. Eu dei um exemplo para você. I am speaking. Eu estou falando, certo? Então, se você analisar a frase I am speaking, você tem o I, que é o sujeito, am, que é o verbo to be relacionado ao sujeito I, sempre am, você utiliza com I. E você tem o verbo speak com ing no final. Nesse caso dessa frase, é sim uma frase de continuidade. Algo está acontecendo, eu estou falando. Mas e como eu posso interpretar que não tem continuidade? Simples. Se você tem um verbo com ing, mas antes dele você não encontra o verbo to be, esse é um exemplo de frase que não tem continuidade. Eu falei I am speaking. Você encontrou o verbo to be am na frase antes dele com ing. Então é como se nós tivéssemos dois verbos, o to be, junto com o verbo principal que leva o ing. Então tenta relembrar. Quem é o verbo to be? Não é a tabela I am, you are, he is. Não, não, não. O verbo to be são as três palavrinhas am, is ou are. E eu estou falando deles apenas no presente, correto?
Quando a sua frase tem um desses 3 verbos na frente do verbo com ing, ótimo, isso é continuidade. Eu estou falando, ela está comendo, ele está escrevendo, eles estão correndo. Isso dá ideia de continuidade, porque você tem o verbo to be, que é ser ou estar, e o verbo principal com ing. Então, isso é chamado de present continuous. Mas, se você tiver o verbo com ing e antes dele você não tiver o verbo to be, isso não é ideia de continuidade. É basicamente uma forma mais fluida de você falar comer, dormir, andar. Exemplo, I like eating pasta. Você tem I like, eu gosto, o verbo eat com ing, então eating pasta, massa. I like eating pasta. Nessa frase, você tem o verbo to be? Não. Se você não tem o verbo to be e mesmo assim o verbo principal está com ing, esse formato vai ser mostrado como verbo no infinitivo, ou seja, forma base, ou seja, presente. Eu gosto de comer massa. O infinitivo dos verbos, traduzindo para o português, são aquelas terminações dos verbos ar, ir, andar, comer, dormir. E o contínuo disso é andando, comendo, dormindo. Essa é a diferença. Então, resumindo, vê se ficou bem claro para você. Se você tem uma frase onde tem um verbo to be, que é am, is ou are, estamos falando de frases no presente, mais um verbo principal com ing no final, aí você tem a ideia de continuidade, como por exemplo, I am eating pasta. Eu estou comendo massas. Mas, se você tiver uma frase com um verbo que tem ing no final dele, mas na frente dele tem qualquer outro tipo de verbos menos to be, isso não é continuidade. É o mesmo que I like eating pasta. Eu gosto de comer, terminação er no final do verbo. Eu gosto de comer massa. Então, essa é a diferença. Nem sempre um verbo com ing terá a ideia de continuidade. E eu preciso saber de você. Você sabia disso? E em qualquer plataforma que você estiver me ouvindo ou assistindo, você vai ter uma área de comentários. Mas você também pode vir conversar comigo no meu Instagram, o @inglês_com_a_J, porque com certeza isso pode te gerar ainda alguns questionamentos que você vai querer tirar a dúvida. Então, vem falar comigo ou me fala, meu Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, ninguém nunca me explicou, porque assim como foi um super direcionamento para minha aluna, com certeza para muitos de vocês também será. E no meu caso, lá muitos anos atrás, quando eu aprendi isso, realmente me deu um tchan. Ah, Jay, mas qual é a diferença do verbo com to na frente para esse infinitivo com ing? Esse é um papo para outra aula que eu posso trazer aqui, se vocês derem muito, muito like, porque em tradução, o verbo com to na frente e esse com ing sem o to be na frente tem a mesma tradução. E eu posso trazer a diferença dos dois, mas só se vocês derem muito like e pedirem, porque são assuntos que estão muito conectados, mas se eu falar tudo de uma vez, a mente de vocês vai ficar muito confusa. Então, nesse episódio de hoje do Eagle Talk, eu queria trazer esse conteúdo com essa praticidade de te explicar, mas pode ter certeza que se você em algum momento se tornar minha aluna ou meu aluno, você vai ter todo esse direcionamento desde a primeira aula. E é óbvio que eu não poderia finalizar esse episódio sem te fazer um convite. Agora em fevereiro, no dia 24, eu vou abrir matrícula para minha turma Empire 7. Será uma turma de no mínimo 3 pessoas, no máximo 5, ou seja, é uma turma bem reduzida. E se você acredita que chegou o momento de dar essa preferência, essa prioridade para a língua inglesa no seu ano de 2025, eu estou te esperando. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp, o link da minha lista de espera, tudo abaixo, você já vai lá. Caso você queira tirar dúvidas comigo, é só me mandar mensagem e me diz de onde você está vindo. Se você vem daqui, de qualquer uma das minhas plataformas, me avisa quando chegar até mim. Por isso, entra logo na lista de espera, senão você não vai conseguir reservar um espaço para você. Combinado? Então esse foi o primeiro episódio do Eagle Talk de 2025 e eu tenho certeza que todos os assuntos que nós conversarmos esse ano serão transformadores. Não só na língua inglesa, que é o ponto principal aqui,
mas em todos os conteúdos que eu trouxer, porque a gente fala de mentalidade, a gente fala de rotina de estudos, a gente fala sobre muitas coisas em desenvolvimento pessoal por aqui também. Então eu estou esperando você lá nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, o @inglês_com_a_J, TikTok, entre outros. Você vai me achar da mesma forma em todas as redes sociais. Combinado? Eu te espero no próximo episódio. See you there. Bye!